graça e a paz a todos vocês. Eu sou a Patrícia, sou aqui da Vila Formosa. Eu sou professora, né? Trabalho também no Kids aqui da igreja. Trabalho com a idade do 9, 10, 11, 12 anos. Eu vim trazer um pouco de conhecimento, algumas informações sobre a dimensão pedagógica, né? Que a gente trabalha aqui na igreja com os Kids. Essa série de mensagens que a gente vai estar fazendo para vocês é para valorizar o nosso trabalho, né? Para que a gente transforme esse conhecimento em algo grande, né? Afinal de contas, ninguém sabe tudo sozinho. Cada um com o seu saber contribui aqui na igreja, né? Você que é mãe tem uma forma de ensinar, você que tem a pedagogia, assim como eu também tem alguma outra didática. E a gente contribuindo um pouquinho com a outra, um pouquinho com o outro, nosso trabalho vai ficar cada dia melhor. Como eu falei, eu sou a Patrícia, eu sou professora há 14 anos, né? Um tempinho aí bom, que já me envolvo com as crianças e que essa fase de pré-adolescente. Hoje eu trabalho na Prefeitura de São Paulo. Sempre trabalhei com kids na igreja, né, irmãos? Eu sempre sonhei em trabalhar nessa área. Eu cresci assistindo aula na igreja, sempre desejei, né? Eu olhava e falava, nossa, meu sonho é amanhã estar ali na frente, né? Então vocês também não esqueçam que vocês também inspiram as crianças, né? No dia de amanhã virem a desejar esse ministério também. Então vamos lá, vou falar um pouco o que é a pedagogia. A pedagogia é a ciência que tem como objetivo a educação e o processo de ensino-aprendizagem. Então esse processo de ensino-aprendizagem, a gente vivencia ele aqui na igreja, vivencia ele aqui no Kids o tempo inteiro. Aqui na igreja a gente também defende o quê? Uma educação cristã, né? Uma base cristã, espiritual, onde a gente aprende a palavra de Deus. Você, minha irmã, meu irmão que trabalha nessa área, precisa sempre colocar na sua memória que você foi escolhido por Deus para estar com a gente aqui no Kids, ministrando nesses corações que são terra férteis, que são das crianças. Então, quando você vier, lembre-se disso, que você ali na frente da sua aula, você é o líder, né? Você ali comanda, você direciona. As crianças percebem, né? Aquela tia, aquele tio, aquela espiritualidade em todas nós. A gente sabe que não é fácil trabalhar com criança. Por mais que você é mãe ou você já é mas não é fácil. Tem dias e dias. Tem semana que você vai pegar aquela turma, eles vão estar super agitados, aí você não sabe nem por onde começar. E às vezes você também já veio da sua casa numa situação difícil, aconteceu alguma coisa na sua semana, e aquela semana é a sua semana de atender o Kids, né? Então, por isso, a importância da relação pessoal com Deus. Separa aquele momento de devocional, dá a lida lá na lição, procura na Bíblia e pede para Deus toda a direção, que no final acaba dando tudo certo, as crianças vão colaborar com a sua aula. Então eu vou dar algumas orientações pedagógicas para as irmãs terem mais ideias às vezes, de como se posicionar, né? A gente tem aí a nossa irmã Beth, que sempre prepara nossas salas, que já facilita para todas nós, né? Então, o nosso foco aqui é preparar a ministração, né? Lembrar que assim como nós adultos, né? Quando estamos lá na igreja, precisamos ser alimentados, as crianças também. Pedagogicamente, a gente usa o termo didática, né? Essa palavrinha, didática, que significa são técnicas de ensinar. Cada um tem um jeitinho, né? Cada dupla tem um jeito de ensinar. E tudo tem sido válido. Como eu falei, a gente vai contribuir, né? Então, não é porque eu sou pedagoga que eu sei mais que vocês que de repente não tem esse curso, né? Não. O pedagogo, de repente, como por exemplo eu não tenho um filho, mas eu tenho esse conhecimento teórico. Você às vezes trabalha no Kids, você é mãe, e você tem essa contribuição de afetividade, essa questão mais materna, e juntando esse lado materno com o lado pedagógico, né? A gente consegue trabalhar bem interessante, de uma forma bem legal com as crianças da igreja,
tá? Então, você que tem esse conhecimento de mãe, aprende um pouco do pedagógico. Você que já é pro também, trabalha, né, no mundo aí secular como professora, aprende mais um pouquinho também. Sempre que você iniciar a sua aula, você inicia com alegria, irmãs e irmãos. Recebe as crianças, boa noite, tudo bem? Vamos ali sentar, né? E sempre com aquela alegria, né, no rosto. Ninguém gosta de ser recebido assim, né? Bom dia, boa noite. Ainda mais criança. Criança é alegria, então, boa noite, tudo bem, né? Faça um elogio, como você está bonito hoje. Crianças adoram isso. Antes de iniciar a aula, se apresente para as crianças, né? É muito importante porque a gente percebe que às vezes tem até crianças diferentes a cada culto, né? Os visitantes. Então, chegou todo mundo, deu lá uns 15 minutinhos de espera. Olá, eu sou a Patrícia. Hoje eu sou a tia que vai ficar com vocês, né? Se quiser fazer até alguns combinados, né? Para poder render melhor o tempo, também não tem problema. Pergunta como foi a semana deles, que eles adoram falar. Assim como até na escola, de repente você está dando uma matéria, as crianças falam: Pro, meu cachorro morreu. Pro, aconteceu aquilo. A mesma coisa aqui na igreja, né? Eles gostam de compartilhar o que eles vivenciaram na semana. Seja uma coisa muito feliz, ou seja até algo triste. Então, se for algo triste, ele vai estar te contando, vai abrir o coração dele para você, e você, de repente, pode separar um momentinho ali da sua aula para fazer uma oração. Se for algo grave, né? Leva para as pastoras, né? Para poder a gente ter um conhecimento ali e poder ajudar. Uma outra dica importante: procure chamar as crianças e bebês pelo nome, né? Chamar pelo nome valoriza. Ah, mas eu fico no Kids, vai, uma vez a cada 5 domingos. Não consigo decorar. Lógico que você não vai conseguir. Então, o que eu oriento, né? Que a gente usa muito até na escola. Crachás. Para as crianças frequentes, que a gente sabe que vem ali a maioria dos domingos, você vai, separa um crachazinho ali, sempre com o nome da criança, deixa sempre lá na sala. Então, ela chegou, né? E os bebês a mesma coisa. E os visitantes preparam uma cartela de adesivo, escreve o nominho, tá? Sempre de preferência de letra de forma. E todos estão identificados. Afinal de contas, é muito chato quando você fala assim: ô menino da blusa azul, vem aqui, como é seu nome mesmo? Aí a criança já vem assim: essa tia não sabe nem meu nome, né? Então, chamar a criança e o bebê pelo nome é muito importante, tá? Experimente sentar no chão com as crianças. De repente, nesse momento de distanciamento social, a gente não pode ficar tão próximo, mas veio um número ali, vai umas 8 crianças, faz uma roda, senta com elas no chão. Tem algumas que sentada, a criança vai ficar quieta a aula inteira. Agora, quando você vai ali pro chão com elas, parece que elas se soltam, que elas se sentem mais à vontade. É um ato tão simples, mas que elas se sentem mais acolhidas. Trate todas as crianças da mesma forma, todas. Independente se ela é filho de X, se ela é filho de Y, trate todas as crianças iguais. Ali você não está lidando com filho de quem, você está lidando com crianças. E todas são iguais na sua sala, tá bom? E se você é mãe, naquele domingo, você vai estar atendendo aquela sala, você ali na frente é uma professora. Então, tenta sempre fazer essa diferenciação, tá? Ah, mas meu filho tá ali gritando. Você vai chamar a atenção dele ali, numa boa ali, como fosse qualquer outra criança, tá bom? Ali você não é mãe, ali você é a tia do Kids, daquele domingo, tá bom? Durante todos os momentos, mantenha contato visual, né? Ou seja, olhe nos olhos das crianças. É muito importante isso. Elas olharem para você, você olha para ela também e ganha-se até mais confiança durante a ministração da aula. Se movimente, né? Você tá lá com as suas crianças lá 9, 10, 11, 12 anos, né? Vai se movimentando, chega perto deles, né? Aí chega na mesa de um, o que você acha? Ah, então,
Aconteceu isso também com Jesus, né? Vai, se movimenta, né? Acho que esse movimento faz com que chame a atenção deles também, tá bom? Use sempre um tom de voz agradável, que chame a atenção deles, né? Que não assuste, né? E que eles se sintam sempre à vontade, né? Então, aquele tom de voz assim, agradável, um tom suave, de acolhimento. Se preciso, claro, usa um tom firme ali, né? Porque tem hora que a gente sabe que as crianças extrapolam, né? Então, se for preciso, ó, Felipe, agora não. A tia tá terminando de dar aula. Fica quietinho no seu lugar. Depois a gente brinca, né? Dá um estímulo para terminar a frase. Mas seja firme se for preciso, tá bom? Afinal de contas, tudo que a gente faz na casa do Senhor, a Bíblia fala que é com ordem e com decência, né? Então a gente vai ensinando esse princípio para eles desde pequenos. Preparem objetos que chamem a atenção na aula. Então, por exemplo, vou falar sobre a multiplicação. Aí eu vou levar uma caixa toda decorada e eles já vão olhar. Nossa, o que será que a tia tem lá dentro? Né? E daí você vai fazendo todo aquele suspense durante a ministração com eles, desde o louvor. Olha lá a caixa, o que será? Qual é o tema da aula hoje, né? Interessante que a caixa traga dicas do que seja o tema da aula, né? Então, durante a ministração, aí você abre essa caixa, olha o que tem aqui, né? De repente vai sair lá o pão, vai sair um peixe, né? Enfim, de acordo com o seu tema da aula, você coloca um objeto que chame bastante atenção lá dentro da caixa também. Depois disso, dê um tempinho ali na sua aula, monta o painel. O painel é bem legal. Por exemplo, dando essa continuidade da aula da multiplicação também. Você pode pegar e colar lá na sua parede da sala um papel craft, uma cartolina, faça essa preparação antes, né? Pede na igreja, enfim. E daí você vai preparar lá para algumas crianças uma imagem de pão, outras de peixe, ou então vai pedir para elas mesmas desenharem e depois elas recortam, vão até esse painel, cola, né? Aí você coloca no painel qual foi o tema da lição e cada um deixou um pedaço seu ali. Isso é muito legal, porque quando for na próxima aula, esse painel vai estar lá. A professora vai chegar, pode ter certeza que elas vão falar para a professora: Pro, olha lá. Ô tia, tem criança que fala pro, né? Tem criança que fala tia. Olha lá, eu que fiz aquele ali. Olha, ele vai até lembrar, olha, porque a aula da semana passada, a tia ensinou sobre Jesus multiplicando os alimentos, tal, né? Então, assim, puxa até uma memória do que foi aprendido na outra semana, tá bom? Então, quando for possível, façam painéis. É bem bacana e deixa um ambiente com cara de criança, né? Um ambiente com o que eles fizeram. Tenha sempre, importante ter o famoso termo carta na manga. Você faz lá um planejamento, vai dar para eu ministrar aula, fazer isso, fazer aquilo, vai dar 5 itens. Mas, de repente, naquele domingo, o culto não acabou ainda. E aí? Então você tem que ter aquela carta na manga, talvez uma música, uma dinâmica a mais, né? Ou até mesmo com os maiores, organizadamente, né? Deixem eles conversarem um pouco, orientando para não falar alto, né? Para não atrapalhar o culto. Então, deixe eles conversarem, porque essa idade dos juniores ali, eles gostam de conversar o que aconteceu na semana, né? Nossa, você não sabe, a minha professora lá da escola. Nossa, minha mãe. Assim como a gente no final do culto gosta de conversar, as crianças também gostam. Então, se sobrar aqueles 10 minutinhos, você percebeu que não acabou o culto, crie esse ambiente favorável ali, organizado, né? E daí também não tem problema deles conversarem um pouquinho o que aconteceu na semana deles. Outra dica muito importante, né? Hoje em dia a gente vive a geração aí que as crianças têm celulares, né? Elas já nascem nativas da tecnologia, para elas fazem parte. Então vem para a igreja, traz celular. Os maiorzinhos, né, de 9, 10, 11, 12 anos, eles trazem, né? Alguns trazem. Mas o que é importante você ali, tio do Kids, né? Orientar
Ó, guarda, agora não, né? Aqui não é o momento. E eles são repetitivos, né? Eles toda hora, e você vai ali toda hora orientando. Ou então, dá um novo significado para esse uso do celular, né? Ó, quem tá com o celular aí, abre pra mim aí na Bíblia, no aplicativo da Bíblia, sabe? Já deixa baixado aí. Aí pede lá, abre lá em Romanos tal, lê o que tá escrito lá, né? Colabora hoje com a aula. Então, são formas que eles podem estar usando o celular, mas de uma forma significativa ali dentro, né? Ou então, tira uma foto, vamos tirar uma foto da turma, tira uma foto do painel, né? E posta lá no seu Instagram, porque eles têm rede social, no seu Face, né? Então compartilha lá com a tia do Kids, que depois a gente vai compartilhar com a igreja, tá bom? A gente precisa, de certa forma, saber lidar com esse momento aí do aparelho celular também, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre o berçário, que é um projeto muito esperado, né? Aqui da igreja, que já deu seu início. O berçário é um espaço aqui na igreja que ele é para ser família, né? Então, assim, quando a mãe, o pai chegar ali com o bebê, convida eles para entrar, né? Tira o sapato, tenha todo esse cuidado com a higiene do local, tá bom? Então, convida a família, fala, entra aqui, fica um pouco com a gente, né? Se for preciso, tem alguns casos de bebês que alguém da família precisa acompanhar em vários domingos, né? E quanto menor, mais essa atenção com ele, né? Até que ele vá se acostumando, se adaptando e gostando de ficar no berçário. As irmãs envolvidas com o berçário precisam também ter um pouquinho de atenção com a higienização dos brinquedos, cuidado com os brinquedos, né? E quando eu falo da higienização, porque bebês levam os objetos diretamente à boca. Então, por conta desse compartilhamento dos brinquedos, então é importante essa questão aí de vocês se organizarem, de higienizar esses itens, tá bom? Quando você tiver na sua casa caixas de papelão, aqueles caixotes de feira, é muito bacana trazer para o espaço do berçário. Os bebês amam ficar dentro de caixa, né? Às vezes eles ficam lá dentro assim, ó, parece que estão lá em outro mundo. Vocês vão observar que é muito bacana. Eles se distraem, né? É bom que daí você vai ganhando tempo com outra coisa, né? Porque bebês são assim, são várias opções ali, né? Cada um tem seu tempo e a concentração é pequena. Então as caixas vai ajudar você no seu tempo, no seu preparo de aula, ali no seu controle com os bebês, tá? Então tragam caixas, né? Peçam para os irmãos trazer também, que a gente vai guardando, que as caixas de papelão rasga, então a gente joga fora e vai substituindo, tá bom? Se tiver caixa firme também para doar, traz para a igreja, porque a caixa, a criança, o bebê, ela transforma, é uma caixa pra gente, mas pro bebê vai ser um carro, vai ser um avião, uma cama, eles brincam muito com a caixa, então fica uma dica bem legal. Quando vocês forem conversar com o bebê, chame o bebê pelo nome, tá? Oi, bebê, só oi, bebê, né? Vai ajudando ali na oralidade. Oi, Felipe, como você tá hoje? Tudo bem? Né? Ele vai ali sorrindo, vai querendo falar alguma coisa com você, aqueles bebês maiores que já atendem pelo nome, tá bom? Canta a musiquinha com eles, né? Bate palma, chama a atenção de alguma forminha ali, né? Olha aqui pra tia, né? Vamos cantar uma música, músicas curtas, porque bebê também não tem o tempo de concentração alto, então alguma coisinha ali, uma frase que chama a atenção deles, tá bom? Tentem não focar somente no DVD, né? Porque eles também assistem DVD bastante em casa, né? Os pais muitas vezes disponibilizam isso para eles. Então, aqui na igreja é legal a gente ter outros recursos para trazer eles do que somente ficar ali no DVD. Faça oração com os bebês, né? Esse momento é muito importante. O bebê, ele segue modelo, o bebê e criança segue modelo. Então, assim, qual é o modelo que ele vai ter aqui na igreja? Ele vai aprender desde bebê, que ele vai orar. Então, eles estão ali com a família,
né? Ou então aquele bebê tá sozinho, que já fica sozinho. Ó, olha aqui pra tia, vamos falar com o Papai do Céu. Junta a mãozinha, fecha os olhos, ou coloca a mão no coração e dita para eles uma frase simples, né? Fala: obrigado, Papai do Céu, pela minha família, por essa igreja. Amém, né? E bate palma, tá bom? Quanto mais isso for acontecendo, né? Quanto mais isso for virando uma prática, vai chegar uma hora que eles vão fazer também a hora que você falar a hora da oração. Vamos falar com o Papai do Céu? Eles já vão estar lá assim, ó, ou então com a mãozinha no coração, tá bom? E vão aprender a importância da oração. Sempre na hora de contar a história, é legal que você tenha um recurso material que chame a atenção, né? Por exemplo, um fantoche, né? Que você possa fazer vozes diferentes, que chame a atenção deles, né? Oi, criançada, eu sou a Lili, né? Enfim, esses recursos chamam e prendem a atenção deles e eles vão aprendendo, ó. Nossa, aquela boneca apareceu. É o momento da história, tá bom? Outro brinquedo que é bem bacana ter no berçário, que as irmãs podem até estar fazendo, são as garrafas sensoriais, como eles são conhecidos, que são essas garrafas que a gente coloca água, glitter, lantejoula, pode colocar algumas letras, se quiser, né? O que você tiver aí de material leve para misturar junto com a água, os bebês gostam bastante de ficar brincando, eles rolam, né? Ou então eles ficam lá nesse movimento, traz tranquilidade de verdade, tá? Então, assim, é bacana ter esse tipo de material na sala dos bebês, né? Esse recurso da garrafa sensorial. Importante sempre dar uma lacrada bem legal aqui em cima, passa fita isolante, né? Porque eles vão levar a boca. Então, vocês têm que deixar sempre bem fechadinho e depois cuidar da higienização também, tá? Enfim, essas foram algumas orientações didáticas, né, que eu compartilhei com vocês. Uma ajuda aí, quem sabe, né, em alguns momentos das nossas aulas, porque, como eu falei, a gente aprende junto, né, irmãos? A gente não sabe tudo, né? Quando você der uma aula ali, ter alguma ação com as crianças que foi muito bacana, você viu que fez sucesso, compartilha no grupo do Kit com as outras irmãs, tá bom? A gente tá ali para aprender junto, né? Assim como eu tô fazendo, eu tô trazendo um pouquinho do que eu faço, do que eu vejo que dá certo, para compartilhar com as irmãs e com os irmãos, tá bom? Então, compartilhe as boas práticas e assim nosso trabalho vai ser melhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Sempre que precisarem, conte com as pastoras. Estão com alguma dúvida, não sofram, tá? Chamem alguém, percebeu alguma situação anormal na sala com alguma criança, peça ajuda, chama alguma autoridade ali na igreja, tá bom? Você lembre que você não está sozinho, né? Nós estamos juntas, procurando fazer um ótimo trabalho para Deus. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.